Eu sempre deixei claro aqui, vídeo após vídeo, que a questão da decadência dos relacionamentos, a decadência da taxa de natalidade, o abandono do lar, todos esses problemas eram frutos do empoderamento feminino ou da liberação feminina no mercado de trabalho. Em países, por exemplo, em que o feminismo não atuava com muita força. Aqui no Ocidente, o feminismo fez a cabeça das mulheres. Por exemplo, na China, eles não deixaram o feminismo atuar, mas eles jogaram as mulheres no mercado de trabalho. E os relacionamentos, eles sempre tiveram uma causa que dava certo. O homem entrava como o provedor e a mulher entrava como a cuidadora do lar. No momento em que se jogou as mulheres no trabalho, elas pensaram assim: bom, agora a nossa parte do cuidado da família, do lar, já não é mais problema nosso. E os críticos cobrando dos homens que não querem ter relacionamentos. Como se os homens tivessem abandonado as suas responsabilidades no casamento. Não, os homens continuaram. Os homens continuaram como provedores. Foram as mulheres que não quiseram mais o status quo de cuidar da família e ter filhos. Então, eles batem nos homens aqui no Brasil, por exemplo, chamando os homens que não querem mais casar agora, porque descobriram como é que funciona o sistema, eles chamam de disfuncionais. Agora, a penca de mulher que não quer casamento e não quer ter filhos, eles ficam de bico calado. Se eles quisessem resolver o problema, eles teriam que colocar as mulheres na equação, coisa que eles não fazem. Por isso que não vai dar certo a conversa deles. Agora, vocês vejam bem como a questão da liberação da mulher, até mesmo no mercado de trabalho, sem ideologia feminista batendo em cima, isso por si só faz com que despenque o número de filhos e o interesse da mulher pelo lar, pelo marido, pelo filho, porque elas estão trabalhando. Então, aquilo que era mais da parte da mulher, agora elas dizem assim: não, isso não é mais problema nosso. Os governos demoraram muito para perceber isso. Porque essa queda de natalidade e as mulheres saltando fora do casamento, isso já vem de longa data. E os caras não foram dando a devida importância, e isso foi se agravando,
até chegarmos nesse ponto agora que estamos. E agora as elites dos governos mundiais querem tomar providências, só que agora é tarde demais. Então, eu trago uma notícia aqui que mesmo no país onde o governo é ditatorial, não funciona mais os casamentos. As mulheres mergulharam no mercado de trabalho e agora elas não querem mais voltar ao que era antes. Escutem essa aqui, ó. A China registra queda de 20,5% no número de casamentos em 2024. A China registrou no ano passado uma redução significativa do número de casamentos. Um indicador que é o sinal mais recente dos desafios demográficos de Pequim, que tenta estimular a taxa de natalidade, apesar do clima de incerteza econômica para as famílias jovens. O país teve 6,1 milhões de casais registrados para casamento em 2024, contra 7,7 milhões em 2023, segundo dados do Ministério de Assuntos Civis. A queda de 20,5% coincidiu com o terceiro ano consecutivo de redução da população na China, superada em 2023 pela Índia como o país mais populoso do mundo. A população chinesa de 1,4 bilhão de habitantes está envelhecendo rapidamente, com indicadores que mostram que no final do ano passado, quase 25% da população tinha 60 anos ou mais. Então, o sonho do Xi Jinping de tornar a China a maior potência mundial está indo pelo ralo. Por causa da população. Por causa das chinesas. Os chineses não querem mais relacionamentos e filhos. E o país sem população, ele tende a decair economicamente, ele tende a entrar em declínio. Lógico que com uma massa tão grande de habitantes, isso pode demorar ainda. Mas vejam que já 25% da população já tem 60 anos ou mais. Ou seja, mais 20 aninhos aí e a coisa vai estar feia lá para o lado da China. As tendências demográficas representam novos desafios para as autoridades chinesas, que há décadas confiam em sua enorme força de trabalho como motor do crescimento econômico. A queda do número de casamentos acontece apesar da campanha a favor da família que Pequim promoveu nos últimos anos, que inclui alguns subsídios para estimular as pessoas a terem filhos. Isso aqui não adianta, esses subsídios, a Coreia tentou, a Hungria tentou, o Japão tentou, isso não funciona. Os analistas, no entanto, afirmam que o aumento do custo de vida, em particular da educação e do cuidado com as crianças, e o mercado de trabalho difícil para os recém-formados, são fatores que desestimulam as pessoas que consideram ter filhos. Na década de 80, Pequim impôs uma severa política do filho único, devido ao temor de superpopulação. A norma chegou ao fim em 2016. Em 2021, as famílias foram autorizadas a ter 3 filhos, mas os indícios já sugeriam
a mudança demográfica na China. A queda do número de casamentos na segunda maior economia mundial ameaça aumentar a pressão nos próximos anos sobre as pensões e o sistema público de saúde. Pequim anunciou que aumentará gradualmente a idade de aposentadoria, atualmente de 60 anos, uma das menores do mundo. Então, meus caros, quem diria que a taxa de natalidade seria um dos fatores de declínio da economia, vamos dizer, em termos mundiais. Foi um fator ignorado por economistas, sociólogos, todo esse pessoal que estuda essa dinâmica das sociedades, isso tudo foi ignorado. Agora é que o pessoal está debatendo isso. Eu percebi isso já lá em 2018. Então, a coisa, o que vai virar? Vai virar, vão ter que apelar para a tecnologia. Vai vir robotização, vai vir cada vez mais maquinário, robôs fazendo tarefas, porque a população ela vai ir, ela não some de uma vez só, mas ela envelhece. Esse que é o problema. A população envelhecendo, ela perde a sua força, a sua vitalidade para o crescimento econômico. Então, eu acho que o sonho da China em superar os Estados Unidos não vai ser dessa vez. Porque os Estados Unidos têm uma vantagem. Ele é o país que mais atrai imigrantes, que mais pessoas do mundo inteiro querem ir morar lá. E eles podem se dar ao luxo de pegar as pessoas mais qualificadas. Não quer dizer que essas pessoas vão ir para lá e vão se reproduzir que nem coelhos. Mas os Estados Unidos conseguirá até aumentar a sua população por causa do fluxo de imigrantes. Por exemplo, no Vale do Silício, lá na Califórnia, a grande preponderância de indianos em empresas de tecnologia. Porque os indianos herdaram uma cultura da fala inglesa, por causa da colonização da Inglaterra. Então, é um país que tem muita gente que fala inglês. Isso facilita para os indianos irem para os Estados Unidos. Outros países, por exemplo, é uma barreira intransponível. Se não tem já essa cultura da língua. Imagine aí o chinês indo para os Estados Unidos, o japonês indo para os Estados Unidos. Eles vão, mas não é em grande número.
E os indianos estão em massa lá, por causa da facilidade da língua. Então, nós vamos entrar num caos demográfico. Vamos ver como é que vai se comportar a África subsaariana, que ainda é o lugar que mais tem a taxa de natalidade mais alta. Se as ações da ONU e ONGs conseguirem frear, e eu acho que eles vão conseguir, a África não vai explodir de gente que nem eles dizem que poderá chegar a 2100 aí com bilhões e bilhões de africanos. Agora, aqui no Brasil, nós estamos perdidos, né? Porque nós somos um país que se desindustrializou, nós somos um país que passou pela transição demográfica sem enriquecer. Nós entramos em uma taxa de natalidade de país desenvolvido, sendo um país que continua subdesenvolvido. Então, senhores, lamento dizer, mas o Brasil está numa situação dramática. É como dizia um antigo professor meu: se agarre no pincel porque eu vou puxar a escada. Então, era essa notícia que eu queria falar para os senhores. Até mais.